Olá, tudo bem? Meu nome é Célio e nessas últimas aulas nós estamos trabalhando trigonometria, né? E hoje nós vamos trabalhar algumas resoluções de inequações trigonométricas. Quando se fala de inequação, geralmente assusta um pouco, né? Mas inequação é uma desigualdade. O que você pode lembrar como pré-requisito, como algo importante para você resolver inequações trigonométricas? Lembra muito as outras inequações, né? Por exemplo, nós temos aí uma inequação do primeiro grau. Como é que nós resolvemos, né? Semelhante a uma equação, procuramos isolar o x, né, a incógnita, na desigualdade, e aí o exemplo em pauta, né? X, ou 2x mais 100 menor ou igual que 10.000, né? E aí chegamos ao valor x menor ou igual a 4.950. Então, isso aí é a solução de uma inequação. Como é que nós representamos isso geometricamente? Lembra lá dos intervalos? Então, essa parte aí em vermelho representa na reta x, né, de maneira geométrica aí, os valores para a esquerda. Todos os valores menores do que 4.950. Como a bolinha está pintada, né, inclui o próprio extremo aí, né, inclui 4.950 nesse intervalo. Então essa noção de resolução de inequação, com certeza é importante para resolvermos, né, inequações trigonométricas. Está aí o conjunto de solução, são todos os valores menores ou iguais a 4.950. Mas vamos para o nosso objeto de estudo, né? O que é importante você ter bem em mente? Nós sempre lembramos, né? Inequações trigonométricas, você tem que conhecer o ciclo trigonométrico e os sinais das funções básicas nesse ciclo trigonométrico, né? Qual é o sinal do seno em cada quadrante? Qual é o sinal do cosseno em cada quadrante? O sinal da tangente, né? E lembrar, né, dos valores mais notáveis, mais comuns no ciclo trigonométrico, seno e cosseno. Ah, cosseno é o eixo x e seno é o eixo y, nesses valores aí que são os mais comuns. Então você precisa ter isso bem em mente para resolver inequações trigonométricas de maneira suave, né? Vamos em frente já com um exemplo, porque precisamos, como você bem sabe, exercitar. Então, devemos olhar o intervalo. Veja esse exemplo aí, né? Quando resolvido no intervalo, ó, de 0 a 2π, temos que estar bem de olho no intervalo, o número de quadrantes. Só queremos o número de quadrantes, nos quais a desigualdade 2 cosseno de x menor do que raiz de 3 apresenta as soluções. Então, nós só queremos o número da quantidade de quadrantes em que essa desigualdade é válida. Mas, para isso, precisamos saber o sinal do cosseno, da função cosseno. Queremos onde ela é menor, mas precisamos chegar no valor, né? Vamos resolver o valor aí da incógnita. Vamos proceder isolando, né? E chegamos no valor cosseno de x, passando 2 dividindo, né? Cosseno de x tem que ser menor do que raiz de 3 sobre 2. Uma dica importante é você saber onde é igual, né? Claro que nós não vamos considerar o igual, né? Só os menores. Mas é o ponto de partida, o igual, para que você desenhe. Observe o desenho aí. Então essa parte verde é a parte que normalmente você pinta com lápis. Você desenha o ciclo trigonométrico e pinta com lápis. Esses dois valores aí que estão com a bolinha aberta, eles possuem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Como nós não queremos os valores iguais, nós vamos deixar de fora π sobre 6 e 11π sobre 6, que são justamente os dois valores que possuem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, veja que nós queremos cosseno. Então, nós olhamos para o eixo x e observamos que todos os arcos que estão nessa parte verde, eles vão obter cosseno no eixo x nesse intervalo, ó, que vai de raiz de 3 sobre 2 até menos 1. Né? Veja que nós estamos dispensando, nós estamos
não incluindo no intervalo π sobre 6 e 11π sobre 6, por isso que colocamos ali a bolinha em aberto. Então, coloquei mais em vermelho aí, intensifiquei o intervalo. Esse é o intervalo em que os arcos satisfazem a essa inequação, tá? Qual é a solução? X está entre π sobre 6 e 11π sobre 6. Nós não estamos considerando os valores que são iguais. Mas a nossa pergunta, ou a nossa questão, só pediu o número de quadrantes. Você consegue visualizar aonde estão, né? Ou a quais quadrantes pertencem todos esses arcos da parte em verde? Você vê que tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, o gabarito são 4 quadrantes em que existe solução para essa inequação, né? Muito bem. Então, percebemos a importância de conhecermos ciclo trigonométrico, né, o sinal das funções ali básicas, né, para podermos resolver inequações. Temos uma inequação simples também. Agora, vamos considerar seno de x maior que meio. De novo, nós ficamos de olho no intervalo, é só uma volta, né? Então, o seno tem que ser maior do que meio. Vamos para a resolução, né? Seno, temos que lembrar onde é que seno é positivo. Olhamos onde ele é negativo, tá. Vamos, ponto de partida, uma dica, aonde ele é igual. Onde é que ele é igual a meio? Nesses dois arcos, ó, π sobre 6 e 5π sobre 6 radiano. Percebe que como eu estou tratando de seno, o meu olhar vai para o eixo y. A parte em vermelha são os valores da qual esses arcos em verde obtêm o valor de seno. Como é seno maior que meio, eles têm que ser a parte superior. A parte superior a partir de meio. E não está incluindo os extremos, porque nós não queremos o valor igual, né? Então, a solução, de novo, é entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Só que agora nós olhamos o seno e consideramos os valores que possuem seno maior do que meio. Destacando qual é o intervalo, vai de meio até 1 no eixo y, porque a inequação trabalha com seno. Percebemos quão importante é conhecer o ciclo trigonométrico, saber desenhá-lo, e observar os valores básicos que a inequação me fornece. Com isso, eu vou ter facilidade na resolução. Vamos em frente, outro exercício, né? Outra atividade que envolve uma inequação com seno, né? Onde é que eu tenho um seno de x menor do que raiz de 2 sobre 2? No intervalo dado, né? Uma volta. Raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4, é 45 graus. Eu tenho que ter isso bem em mente, né? O valor desses arcos notáveis, né? Tanto seno como cosseno, saber isso de maneira rápida. E também os sinais da função, no caso, seno, né? Desenhando o ciclo trigonométrico e considerando onde é igual, lembra a dica? Desenhar o ciclo trigonométrico e considerar onde eu tenho o valor igual, né? Nesse caso, eu não vou incluir igual porque eu só quero os menores. Então, eu vou partir dos arcos em que ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Um deles é π sobre 4, falamos disso, né? Que é positivo. E também 3π sobre 4. Lembre-se que seno é olhar para o eixo y. Então, essa parte pintada aí, né? São duas partes, mas são todos os arcos que possuem valor de seno nessa parte em vermelho aí no eixo y. Agora, como é que eu escrevo isso, né? Ó, são dois valores. Os que estão entre π sobre 4 e 0, que é essa parte laranja, e a parte em azul dos arcos, todos eles, ó, que vai de 3π sobre 4 até 2π. Por quê? Porque são esses arcos que têm valores de seno nessa parte em vermelho, nesse intervalo em vermelho, que vai de raiz de 2 sobre 2 até 1. Então, destacando aí, né, esse intervalo, ó, os arcos que estão em laranja vão buscar o valor, né, podemos dizer assim, no eixo y, o seno,
e os arcos em azul também no eixo y, o seno nesse intervalo. Então, somando esse intervalo, dá o conjunto de solução da inequação. Então é isso, né? Estamos percebendo na resolução dessas inequações quão importante é conhecer o ciclo trigonométrico e os valores básicos das relações, né? Ou das razões trigonométricas principais ou fundamentais. Vamos trabalhar com cosseno? Vamos, né? Então, precisamos conhecer o sinal do cosseno, né? Como é cosseno menor ou igual que zero? Nós sabemos onde é igual a zero, né? π sobre 2 e 3π sobre 2. Olha, a bolinha está pintada. Por quê? Porque é menor ou igual, nós vamos incluir o igual. Então, pintamos a parte que vai buscar o cosseno no eixo x, que é em verde aí, ó. Todos esses arcos em laranja, ou que possuem ponto nesse intervalo de arco aí, vão buscar os valores no eixo x nessa parte verde, que vai dar onde? Ó? De 0 até 1. Quais são esses arcos em radiano? Vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, importante, ó, a bolinha está pintada porque inclui π sobre 2 e também inclui 3π sobre 2 no intervalo, que é a solução. O próximo, cosseno também, de novo nós vamos buscar onde é o igual, né? Lembramos que cosseno é o eixo x. Desenhamos, por quê? Porque partimos da onde ele é igual. Aonde é que ele é igual a raiz de 3 sobre 2? Em π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, como nós estamos trabalhando com cosseno, cosseno é o eixo x. Aonde temos o valor, né? Que esses arcos obtêm o cosseno? Nesse intervalo, ó, que está em verde aí em destaque. Então, esse é o processo, né? Temos que ter intimidade com o desenho do ciclo trigonométrico. A tangente também vai a mesma relação, só que a reta é tangente ao ciclo trigonométrico. Você sabe também como desenhá-la. E aí, tangente maior ou igual que 1. Nós partimos de onde ela é igual, essa é a dica, e aí é π sobre 4 e 5π sobre 4. Possui tangente igual a 1. E aí, nós vamos ver o intervalo, né? É a volta completa. E aí, onde é que ela é igual? Vamos até onde ela é maior ou igual que 1, e é até π sobre 2, de π sobre 4 até π sobre 2, e de 5π sobre 4 até 3π sobre 2. Esse intervalo, né, a soma desses intervalos de arco, é a solução para a nossa inequação. Então, de forma que você vai ter o sucesso, vai continuar tendo sucesso resolvendo inequações trigonométricas, se você partir desse treino, né, treinar o desenho das funções básicas no ciclo trigonométrico e também conhecer os arcos notáveis e o sinal dessas funções básicas trigonométricas. Se você continuar o seu treino nessa perspectiva, você vai continuar tendo sucesso. E não deixe de recorrer aos exercícios do professor e também às atividades adicionais que estão na plataforma Eduque. Bons estudos, até o próximo.